se existe uma energia potencial, então a gente está falando que esse sistema aqui ele é conservativo. E se ele é conservativo, é porque existe uma força dita conservativa. Isso é uma lei física, tá? Uma lei física, tá? É um dos princípios fundamentais da natureza. Então, a energia potencial está associada a um sistema conservativo, logo a uma força conservativa. Então, existe uma lei matemática, uma lei física, que diz o seguinte, que a força ela é menos o gradiente da função energia potencial. Esse operador aqui, ele é um operador que a gente chama de nabla. Ele é um operador vetorial. E ele é uma simplificação para isso daqui, ó. Uma derivada parcial na direção I, mais uma derivada parcial na direção J, mais uma derivada parcial na direção Z. Então, é uma abreviação, tá? Ele está abreviando uma derivada parcial que vai atuar em cima de uma função x, y, z. Então, aqui eu vou ter uma força que é a função de x, y e z. Nesse caso aqui, a minha função é dada. Então, a minha força x, y e z, ela vai ser menos, então vou botar aqui a derivada dd de x na direção i, dd de y na direção j, mais dd de z na direção k. Atuando onde? Na minha função, que é igual a 10x ao quadrado mais 35z ao cubo. Isso aqui é uma derivada parcial, tá? Então, a minha força x, y e z vai ser menos dd de x, 10x ao quadrado mais 35z ao cubo na direção i, menos dd de y, 10x ao quadrado mais 35z ao cubo na direção j, menos dd de z, 10x ao quadrado mais 35z ao cubo na direção k. Então, a minha força x, y e z vai ser igual a derivada dessa função em relação a x. Vai ser igual a quê? Se eu derivar essa função em relação a x. Então, vai ficar menos 20x na direção i. Qual é a derivada disso aqui em relação a y? Zero. E a derivada disso aqui em relação a z, quanto é que vai ser? 35 vezes 3, né? Menos 105z ao quadrado, né? Na direção k. A unidade de força é o Newton. Então, a minha força, x, y e z, ela é igual a, vou botar um menos aqui na frente, 20x na direção i, menos 105z ao quadrado na direção k. Newton. Então, aí está a força associada a essa energia potencial. Então, na aula 4, eu mostrei que força está associada, quando a força atua num dado intervalo de tempo, nós temos o impulso. Quando força varia para um dado deslocamento, nas direções x e y e z, nós temos uma energia potencial. Tá? Isso a gente vai discutir mais nas próximas aulas. Tá? Feito isso, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Se eu falo que a minha energia potencial U de x seja meio de kx ao quadrado, qual vai ser a força associada? Qual vai ser a força f de x? Vai ser a derivada da função d de u d de x na direção i, né? Porque agora a função está variando no eixo x. Então, f de x vai ser menos d de x de meio de kx ao quadrado, na direção i. Então, essa força, qual é a derivada disso aqui em relação a x? Isso aí, então vai ficar menos kx na direção i. Qual é o tipo de força que é linear com a deformação? Que força é linear com a deformação?
lei de Hooke. Então a força, ela é o gradiente da energia potencial. O que significa isso fisicamente? Então vamos lá. E energia potencial, U, é meio de kx ao quadrado. Aqui x é igual a zero. Pergunto para vocês, se a energia potencial elástica, é meio de kx ao quadrado, onde x é a deformação da mola, e aqui a caixinha ela está nessa posição aqui e a deformação da mola é igual a zero, x é igual a zero, quanto vale a energia potencial elástica nesse ponto? Quanto vale a energia potencial elástica? Zero. Então aqui U é igual a zero. E quanto vale a força? Quando x é igual a zero. Quando não há deformação, quanto vale a força? Vale zero também. Ok? Agora aqui acontece o seguinte, o bloquinho está se movimentando. Agora ele não está, a mola está esticada. A mola foi esticada de x. Tá? A energia potencial aqui, ela vale zero? Não. A energia potencial aqui, ela vale meio de kx ao quadrado. E esse x aqui é maior que zero. X é maior que zero. Então essa força aqui, ela é igual a menos kx, tá? Onde esse x aqui é maior que zero. Deformação positiva. Essa força, ela aponta para onde? A força, ela aponta para cá. Porque ela é negativa. Menos. F. Ela aponta para cá. Ok? Agora vamos ver a seguinte situação. A mola, ela está comprimida para cá. Esse x aqui. Né? Quanto vale a energia potencial? Meio de kx ao quadrado também. Essa energia potencial aqui é positiva, né? Porque é x ao quadrado. X aqui é menor que zero. Né? Então essa força aqui ela vai ser menos k vezes menos x. Então essa força aqui ela é kx. Então essa força ela está apontando para cá. Positivo. Tá? Então aqui, aí eu pergunto, aqui nessa situação a energia é meio de kx ao quadrado. Aqui a energia é meio de kx ao quadrado. E aqui a energia é igual a zero. Nesses três desenhos, A, B e C, onde a energia potencial elástica é menor? A energia potencial elástica é menor em A, é menor em B, quando a mola está esticada, ou é menor em C, quando a mola está comprimida? Onde a energia potencial é menor? Então a energia potencial elástica é menor em A. A energia potencial é zero aqui, ó. A energia potencial aqui é meio de kx ao quadrado, positivo. A energia potencial aqui é meio de kx ao quadrado, positivo. Então, se você estica ou comprime a mola, a energia potencial é positiva. A energia potencial é positiva, porque é x ao quadrado. Então, se x é positivo ou negativo, tanto faz, porque é um número negativo elevado ao quadrado. Tá? Então, se a deformação é a mesma, a energia potencial é a mesma. A força aqui, entendeu, José? Então, a força aqui ela está apontando para onde? A força ela aponta no sentido da menor energia potencial. Então, se eu estico a mola, a força vai trazer o bloco de volta para a posição de energia potencial igual a zero. Se eu comprimo a mola, a força vai levar o bloco para a posição de menor energia potencial. Tá vendo? Força vai levar o bloco para a posição de equilíbrio. Então, esse bloco ele vai ficar oscilando aqui, ó. Em torno do quê? Da posição de equilíbrio. Qual é a posição de equilíbrio? Energia potencial igual a zero. Né? Então, a força vai diminuindo, diminuindo, energia potencial zero. Depois, a força vai aumentando, aumentando, mas o quê? Empurrando o bloco para a posição de equilíbrio. Então, essa expressão matemática que está aqui, F como menos o gradiente da energia potencial, ou em uma dimensão, F igual a menos a derivada da energia potencial ao longo do eixo Y, dizendo o seguinte, olha, a força ela aponta no sentido da menor energia potencial. Ela vai levar o seu sistema, no caso o bloquinho, para a posição de menor energia potencial. Então, quando nós temos esse sistema aqui,
nós temos um sistema que é oscilatório, um sistema que é conservativo, tá? Então, num sistema conservativo, o papel da força é levar o objeto para a posição de menor energia. Quer ver outro exemplo? Outro exemplo. Está aqui, ó. A energia potencial gravitacional é dada por mg vezes y, tá? Quanto vale a energia potencial gravitacional quando a bolinha foi lançada nesse ponto aqui? Quanto vale a energia potencial gravitacional nesse ponto? Vale mgh1. Quanto vale a energia potencial gravitacional nesse ponto? mgh2. Onde que a energia potencial é maior, né? Quem é maior? 1 ou 2? Que energia potencial gravitacional é maior? 1 ou 2? Então a energia potencial gravitacional é maior em 2. Tá? A bolinha está subindo. Agora eu faço o mesmo desenho aqui. A bolinha está descendo agora, né? A bolinha está descendo. Então aqui eu vou ter H2 e depois eu vejo aqui. Vou botar aqui V2 e V1. E aqui é H1. Então, a energia potencial gravitacional em 1, mgh1. Energia potencial gravitacional em 2, mgh2. Novamente, onde é que a energia potencial gravitacional é maior? Em 1 ou 2? Aqui está H1 e aqui está H2. Em 2, tá certo? Então, a energia potencial gravitacional aqui é maior em 2. Perfeito. Entenderam isso, né? Onde a energia potencial gravitacional ela é maior próxima à superfície ou é a uma altura H2? Onde que a energia potencial, onde a energia potencial gravitacional é menor? Na superfície ou aqui no ar? Onde que ela é menor? Próxima à superfície. A força-peso, ela aponta aqui para baixo, né? A força-peso aponta para baixo. A força-peso aponta para baixo. Tá? Então, se eu jogo essa bolinha para cima, ela sobe, a energia potencial gravitacional vai aumentando. Tá? A força-peso sempre para baixo. Aqui a bolinha está caindo, a energia potencial gravitacional está diminuindo, né? Em direção à superfície. A força-peso está para baixo. A força-peso aponta no sentido de maior ou menor energia potencial? Menor. Então, F, quando você tem uma energia potencial, seja ela elástica ou gravitacional, a força ela tem a direção. Isso aqui é um gradiente, né? Uma variação da coordenada, né? dx de u, aqui na direção j. Aqui vai ser y, né? d de u, d de y na direção j. Então, essa expressão diz o seguinte, ó, a força conservativa aponta ou é direcionada no sentido da menor energia potencial. Qualquer sistema conservativo que você descobrir na natureza, a força vai ter o papel de levar o objeto para a menor energia potencial do seu sistema. A natureza funciona dessa forma quando nós temos sistemas conservativos. A natureza busca minimizar a energia. Então as coisas caem. Por que as coisas caem, né? Se a gente pensar desse ponto de vista, é porque quando ela cai, ela está indo para uma posição que está minimizando a energia. Quando um sistema oscila, ele oscila em que direção? Ele oscila em direção a minimizar a energia. Todo sistema conservativo busca minimizar a energia. E o que diz isso? É essa lei da natureza aqui. A força é o negativo do gradiente de uma função energia potencial.